Uma noite fria em São Paulo, o gancho chocante. Dizem que o amor é cego, mas no mundo de alto risco da elite de São Paulo, o amor é apenas uma transação imobiliária de luxo. Gustavo Montenegro, um magnata da tecnologia avaliado em bilhões de reais, acreditava ter todas as cartas na mão. Ele pensava que sua esposa, Aura, não passava de uma órfã sem um tostão, uma peça de decoração que ele poderia descartar como o jornal de ontem. Ele a humilhou, ele a destruiu. E, finalmente, na frente de 300 convidados ilustres no coração da capital paulista, ele a expulsou para a chuva fria. Mas Gustavo cometeu um erro de cálculo fatal. Ele não sabia quem Aura realmente era. Ele não sabia que por trás daquela suposta órfã se erguia uma sombra maior do que todo o seu império tecnológico. Hoje as portas dos tribunais da Praça da Sé estão prestes a se abrir. E o homem que se julgava um rei está prestes a aprender uma brutal lição de humildade, cortesia do karma, mas com sotaque brasileiro. Fique atento, porque o karma que espera Gustavo Montenegro não é apenas duro, é letal. A bomba da justiça. A tempestade começa. O ar dentro da sala 402 do Tribunal de Justiça de São Paulo era tão denso e carregado de tensão que podia ser cortado com uma faca de churrasco. As luzes fluorescentes zumbiam no alto, projetando um brilho estéril e implacável sobre as polidas mesas de mogno. Lá fora, uma tempestade de outono açoitava a cidade, descarregando chuva furiosa contra as altas janelas com vista para a Avenida Paulista. Mas lá dentro, a tempestade era inteiramente humana. De um lado, o do demandante, sentava-se Gustavo Montenegro. Aos 34 anos, Gustavo era o retrato vivo da arrogância corporativa moderna. Vestia um terno Armani sob medida cor carvão, que custava mais que o salário anual de muitos paulistanos. Estava recostado com uma estudada indiferença, batucando uma lapiseira de ouro na agenda à sua frente. Ele era o CEO da Montenegro Digital, uma estrela em ascensão no cenário tecnológico brasileiro, e seu rosto costumava estampar as capas da Exame e da Vogue Brasil. Ele olhava para o júri não com respeito, mas com um sorriso charmoso e ensaiado que parecia dizer: eu nem deveria estar aqui. Isso é uma perda do meu valioso tempo. Do lado da demandada, à sua frente, sentava-se Aura. Ela não se parecia em nada com a mulher que havia aparecido nas páginas sociais de braço dado com Gustavo há apenas um ano. Ela usava uma blusa cinza simples e barata e calças pretas. Seu cabelo escuro estava preso em um coque severo e ela não usava joias, especialmente a aliança de casamento. Sentava-se com as costas retas, as mãos firmemente cruzadas no colo, olhando fixamente para o estrado das testemunhas vazio. Parecia pequena, frágil e completamente fora de seu elemento. Em pé! Bramiu o oficial de justiça, sua voz ecoando nas paredes de madeira. Wilmo! Juiz! Doutor Tomás Arruda! Entra na sala! O juiz Arruda, um homem conhecido por sua política de tolerância zero com teatro de tribunal, aproximava-se dos 70, com cabelos grisalhos e olhos de aço, que haviam testemunhado todas as mentiras que São Paulo tinha para oferecer. Ele tomou assento, ajeitou sua toga e olhou por cima dos óculos. Sentem-se, disse o juiz Arruda com voz grave. Estamos aqui para o caso Montenegro contra Montenegro. O demandante, Sr. Gustavo Montenegro, solicita a anulação do casamento por fraude e pleiteia indenização por danos morais e difamação. A demandada, Sra. Aura Montenegro, apresenta uma reconvenção por dissolução injustificada de bens conjugais e dano moral. O juiz olhou para o advogado de Gustavo, um predador legal chamado Jonas Bastos. Bastos era conhecido na Avenida Faria Lima como o açougueiro do mercado.
Ele não apenas ganhava casos, ele destruía vidas. Dr. Bastos, assentiu o juiz. Pode prosseguir com sua declaração de abertura. Bastos se levantou, abotoando o paletó de seu terno trespassado, caminhou até o estrado do júri, estabelecendo contato visual com cada membro. Senhoras e senhores do júri, começou Bastos com uma voz suave como seda. Este é um caso simples de predador e presa, mas não da maneira que vocês podem estar pensando. O que vocês, nossos leitores, acham? Acreditam que o dinheiro sempre corrompe? Deixem sua opinião antes que a história dê uma reviravolta. Meu cliente, o Sr. Montenegro, é um homem que se fez sozinho. Construiu um império tecnológico a partir de um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros. Ele se apaixonou pela demandada, uma mulher que alegou ser uma garçonete, sem família, sem conexões e sem dinheiro. Ele a acolheu. Deu a ela uma vida de luxo em uma cobertura no bairro dos Jardins. E como ela o pagou? Humilhando-o, recusando-se a se adaptar ao mundo dele. E, finalmente, quando ele tentou encerrar o casamento amigavelmente, ela procurou a imprensa para espalhar mentiras maliciosas que mancharam o valor das ações de sua empresa. Estamos aqui hoje para demonstrar que Aura Montenegro é uma impostora, uma caçadora de fortunas que fracassou em seu único trabalho, ser uma esposa de apoio. Gustavo sorriu de sua mesa, inclinou-se para seu advogado adjunto e sussurrou alto o suficiente para Aura ouvir. Ela terá sorte se conseguir pagar uma passagem de ônibus para fora do Rodoanel quando eu terminar com ela. Aura não se intimidou. Ela simplesmente manteve o olhar para frente esperando. O desastre, namorada. A primeira testemunha chamada pela acusação estava destinada a ser o prego no caixão de Aura. Era a senhora Beatriz Carvalho, uma socialite da alta sociedade e esposa de um magnata bancário de Alphaville. Ela estava vestida com um tailleur de tweed e pérolas, agarrando uma bolsa de grife como se o ar da sala pudesse contaminá-la. Senhora Carvalho, disse Bastos, passeando em frente ao estrado. A senhora estava presente no evento beneficente da Montenegro no último dia 14 de outubro, realizado em uma fazenda exclusiva, namorada? Eu estava, disse a senhora Carvalho, farejando com desdém. Era o evento da temporada, todos estavam lá, o senador, o conselho de administração. Era para ser uma noite sofisticada. E a senhora poderia descrever o comportamento da demandada, Aura Montenegro, naquela noite? A senhora Carvalho franziu o nariz, olhando para a Aura com puro asco. Foi pavoroso. Gustavo, o senhor Montenegro, estava tentando fechar um negócio importantíssimo com uma delegação japonesa. Aura estava sentada lá, completamente deslocada. Ela usava um vestido que parecia, de liquidação. Quando a delegação lhe fez uma pergunta sobre o vinho, ela gaguejou. Ela não sabia a diferença entre um safra do Vale dos Vinhedos e um simples vinho de garrafão. Foi humilhante para Gustavo. Dava para ver a vergonha em seu rosto. E a advogada de Aura, uma jovem e perspicaz jurista chamada Sara Almeida, rabiscava furiosamente em sua agenda. Mas ela não objetou. E o que aconteceu depois? Pressionou Bastos, deleitando-se com a narrativa. Ela derramou, disse a senhora Carvalho dramaticamente. Ela tentou alcançar o saleiro, algo que ninguém faz em um jantar de 5 pratos, e derrubou uma taça de vinho tinto diretamente sobre a toalha branca, salpicando a esposa do investidor japonês. A sala ficou em silêncio. Foi o ato desajeitado de uma caipira. Bastos assentiu gravemente. E como o Sr. Montenegro reagiu? Ele fez o que qualquer líder forte faria, disse a senhora Carvalho. Ele assumiu o controle. Ele pediu desculpas aos convidados e disse a Aura para sair.
Ele disse a ela para voltar para casa porque estava arruinando a noite mais importante de sua carreira. Bastos virou-se para o júri. Ele pediu para que ela fosse embora. Mas ela foi pacificamente? Não, a senhora Carvalho balançou a cabeça. Ela começou a chorar, a implorar. Gustavo, por favor, foi um acidente. Foi patético. Ela armou um barraco. Finalmente, Gustavo teve que escoltá-la fisicamente até os portões. Obrigado, senhora Carvalho. Bastos sentou-se com ar satisfeito. Sara Almeida, a advogada de Aura, se levantou. Ela não parecia intimidada pela rica socialite. Senhora Carvalho, começou Sara. A senhora disse que Gustavo a escoltou. Ele tinha uma mão no braço dela? Ele a estava segurando com força? Estava firme, ele tinha que estar. Ele abriu a porta do carro dela? A senhora Carvalho hesitou. Ele abriu os portões principais da fazenda, sim. E como estava o clima naquela noite, senhora Carvalho? Estava chovendo, bem forte. O senhor Montenegro ofereceu um casaco à sua esposa? Não me lembro. Ele chamou um táxi ou o motorista particular dela? Ele disse aos manobristas para não se aproximarem, admitiu a senhora Carvalho, baixando ligeiramente a voz. Disse que ela podia andar para tirar a bobagem da cabeça. Um murmúrio percorreu a sala. Sara Almeida deixou o silêncio se prolongar. Então, disse Sara, elevando a voz. Para que fique claro, o senhor Montenegro expulsou sua esposa de um evento de gala em um vestido que a senhora descreveu como fino, no meio de uma tempestade gelada, sem casaco, e ordenou que os funcionários não a ajudassem. É isso correto? Ela arruinou o jantar, retrucou a senhora Carvalho. Ela merecia uma lição. Sem mais perguntas. Enquanto a senhora Carvalho descia, Gustavo parecia incomodado. Inclinou-se para Bastos. Por que você deixou ela dizer aquilo do motorista? Dê um jeito. Relaxe, sussurrou Bastos. Estamos estabelecendo que você é um homem de padrões e que ela era uma inútil. O júri não se importará com um pouco de chuva quando revelarmos a fraude financeira. A carta na manga da advogada. O julgamento continuou à tarde. A chuva batia nos vidros com mais força, refletindo a tempestade que se formava lá dentro. Bastos chamou sua próxima testemunha. Ele chamou para depor a senhora Jéssica Ramos. As portas se abriram e entrou uma mulher que era o oposto polar de Aura. Jéssica Ramos era alta, loira e inegavelmente impressionante. Usava um vestido vermelho que era quase inapropriado para um tribunal, mas o portava com descarada confiança. Ela era a assistente executiva de Gustavo. Ao passar pela mesa da defesa, dedicou a Aura um sorriso de superioridade, um olhar de pura vitória predatória. Aura baixou o olhar para suas mãos, com os nós dos dedos ficando brancos. Senhorita Ramos, sorriu Bastos. Por favor, informe ao tribunal sobre seu relacionamento com o senhor Montenegro. Eu sou a assistente executiva de Gustavo há 3 anos, disse Jéssica com voz sedutora. Eu gerencio a agenda dele, suas viagens e seus assuntos pessoais quando a esposa dele não pode fazê-lo. A senhora estava ciente do acordo financeiro entre o senhor Montenegro e a demandada? Sim, disse Jéssica. Gustavo foi muito generoso. Não quis um acordo pré-nupcial. Confiava nela. Mas há cerca de 6 meses encontramos discrepâncias nas contas domésticas, dinheiro se movendo para contas offshore. Pequenas quantias no início, depois maiores. Bastos levantou um documento. Este é o relatório que a senhora encontrou? Sim. Aura estava desviando dinheiro. Acreditamos que ela planejava deixá-lo e levar uma parte. Foi por isso que Gustavo estava tão nervoso na noite do evento de gala. Ele sabia que ela estava roubando ele. O júri ofegou. O roubo financeiro mudava a narrativa.
De repente, Gustavo não era apenas um marido cruel, mas uma vítima de uma golpista. Sara Almeida se levantou para o interrogatório. Senhorita Ramos, disse Sara com calma, a senhora diz que gerencia os assuntos pessoais do Sr. Montenegro. Isso inclui compartilhar o quarto de hotel dele em viagens de negócios para Dubai, Paris e Roma? Objeção! Gritou Bastos. Relevância! Afeta a credibilidade e o viés, meritíssimo, argumentou Sara. Se a testemunha está sentimentalmente envolvida com o demandante, seu testemunho sobre a esposa é suspeito. Objeção negada, disse o juiz Arruda. Responda à pergunta. Jéssica ficou rígida. Gustavo e eu temos um relacionamento profissional próximo. Viajamos juntos. Sim? E por acaso a senhora, na noite do evento de gala, disse a Aura no banheiro que ela deveria aproveitar o champanhe porque seria sua última taça? Os olhos de Jéssica se arregalaram. Eu nunca disse isso. Temos um auxiliar de banheiro disposto a testemunhar o contrário, blefou Sara. Mas funcionou. Jéssica ficou nervosa. Eu posso ter dito algo sobre o tempo dela ter acabado. Ela era má para a imagem da empresa. Olhem para ela. É um ratinho. Gustavo precisava de uma leoa. Ele precisava de alguém que entendesse de poder. Sim, a senhora admite que queria que ela fosse embora. Todos queríamos que ela fosse embora! Gritou Jéssica, perdendo a compostura. Gustavo odiava voltar para casa com ela. Ele me disse que ela era apenas uma placeholder até a abertura de capital da empresa se tornar pública. Ele a expulsou porque finalmente tinha terminado de fingir. O tribunal ficou em polvorosa. Jéssica acabara de admitir que a crueldade de Gustavo era premeditada. Gustavo levou a mão ao rosto, esfregando as têmporas. Isso estava se tornando um desastre. Ele se levantou, ignorando o protocolo. Basta! Bramiu Gustavo, silenciando a sala. A questão é que ela não é ninguém. Saiu da rua e eu tentei lapidá-la. Mas sujeira é sujeira. Eu a expulsei porque ela não pertencia ao meu mundo e agora eu quero que ela pague por arrastar meu nome na lama. O juiz Arruda bateu o martelo. Senhor Montenegro, sente-se ou o declararei em desacato. Gustavo sentou-se ajeitando a gravata com o rosto vermelho de raiva. Acabe com isso, sussurrou para Bastos. Bastos olhou para o juiz. A acusação conclui, meritíssimo. O juiz Arruda dirigiu-se a Sara Almeida. A defesa tem alguma testemunha? Sara Almeida se levantou lentamente. Ela não olhou para o júri. Olhou para Gustavo. Um pequeno sorriso frio brincou em seus lábios. Sim, meritíssimo. A defesa chama uma única testemunha. Ela fez uma pausa para dar efeito. Chamamos ao magistrado o senhor Arturo Almeida Prado. Ao mencionar o nome, o ar na sala mudou. Vários membros do júri se endireitaram. Até o juiz piscou surpreso. Arturo Almeida? Sussurrou Gustavo confuso. O CEO da Almeida Global, o bilionário que é dono da metade dos terrenos do litoral norte? Por que diabos ele é testemunha dela? Bastos estava pálido. Não, eu não sei, Gustavo. Talvez ela limpasse o chão dele. Gustavo zombou, tentando recuperar a compostura. Talvez seja um caso de caridade. Chamamos Arturo Almeida Prado ao estrado, repetiu Sara. A revelação do linhagem. A virada. As pesadas portas duplas na parte de trás da sala se abriram. Não apenas se abriram. Elas foram seguradas por dois homens de terno escuro que pareciam mais agentes do serviço secreto do que seguranças particulares. Arturo Almeida Prado entrou. Aos 78 anos, o homem era uma lenda viva do mundo financeiro e do Ibovespa. Movia-se com um andar lento e deliberado, apoiando-se em uma bengala com ponta de cabeça de lobo prateada. Mas não havia fragilidade nele. Sua presença absorveu o oxigênio da sala. Ele usava um terno de 3 peças azul marinho feito com perfeição, e seu cabelo branco estava penteado para trás,
revelando um rosto esculpido em granito. O silêncio no tribunal foi absoluto. Até o juiz Arruda se sentou mais reto, ajeitando os óculos. O taquígrafo parou de digitar por uma fração de segundo, atônito. Gustavo Montenegro ficou olhando com a boca ligeiramente aberta. Inclinou-se para seu advogado. O que ele está fazendo aqui? Ela trabalhou para ele? É isso? Ela era empregada dele. Bastos estava suando. Limpou a testa com um lenço. Cala a boca, Gustavo. Simplesmente cala a boca. Arturo Almeida passou pela mesa da defesa. Ele não olhou para o júri, não olhou para o juiz. Ele parou em frente à Aura. Pela primeira vez desde que o julgamento começou, Aura levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, mas quando olhou para o ancião, um sorriso suave e triste tocou seus lábios. Arturo colocou uma mão em seu ombro, um gesto de imensa proteção. Ele sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Depois ele se virou e se dirigiu ao estrado das testemunhas. Diga seu nome para o registro, disse o oficial de justiça, com a voz ligeiramente trêmula. Arturo Jaime Almeida Prado, disse o bilionário. Sua voz era profunda, ressonante, como um violoncelo. Presidente do Grupo Almeida Global. Sara Almeida, a advogada de Aura, aproximou-se do estrado. Parecia confiante. Sua postura refletia o poder de sua testemunha. Senhor Almeida, começou Sara. Obrigada por vir. Eu sei que o senhor é um homem reservado. Poderia explicar ao tribunal sua relação com a demandada, Aura Montenegro? Os olhos azul aço de Arturo se dirigiram a Gustavo. O olhar era tão frio, tão cheio de desdém, que Gustavo estremeceu. Aura não é Aura Montenegro para mim, disse Arturo lentamente. Nem é Aura Santos, o nome que ela usou quando se mudou para a cidade para escapar dos paparazzi. Ele fez uma pausa, deixando o suspense aumentar. Ela é Aura Almeida Prado, minha neta, e a única herdeira da fortuna da família Almeida. Um suspiro coletivo rasgou o tribunal. Foi mais alto que o trovão lá fora. Os membros do júri se entreolharam com os olhos arregalados. O queixo do taquígrafo caiu. Objeção! Bastos levantou-se abruptamente, derrubando sua cadeira. Isto é absurdo. Temos a certidão de nascimento dela. Os pais dela eram uns desconhecidos de Juazeiro. Sente-se, doutor Bastos, latiu o juiz Arruda. Senhor Almeida, por favor, esclareça. Arturo meteu a mão no bolso do paletó e puxou um documento dobrado. Meu filho, o pai de Aura, morreu quando ela era jovem. Para protegê-la de sequestradores e caçadores de fortunas, selamos os registros dela. Ela queria viver uma vida normal. Queria encontrar um homem que a amasse, por quem ela era, não pelos bilhões que herdará. Queria estar segura. Arturo olhou para Gustavo novamente. Então ela se tornou garçonete, morou em um apartamento pequeno. E então ela conheceu você, senhor Montenegro. Ela me disse que tinha encontrado um diamante bruto, um homem que a amava, apesar de ela não ter nada. A risada de Arturo foi seca e sem humor. Mas acontece que você não a amou porque ela não tinha nada. Você a amou porque pensou que ela era fraca, pensou que era alguém que você poderia controlar. Gustavo balançava esta cabeça, com o rosto pálido. Não, isso é mentira. Ela está mentindo. É uma farsante. Ela me enganou. Enganou! A voz de Arturo se elevou trovejando na sala. Você fala de engano. Você que a enganou com sua secretária enquanto gastava o dinheiro dela. Eu nunca gastei o dinheiro dela, gritou Gustavo. Ela estava arruinada. Eu paguei por tudo. Arturo inclinou-se para o microfone. Você tem certeza disso, garoto? Sara Almeida voltou à sua mesa e pegou uma pilha grossa de documentos financeiros. Entregou-os ao oficial de justiça,
para que fossem distribuídos ao júri e ao demandante. Prossiga, anunciou Sara. Sr. Almeida, pode explicar o que são estes documentos? Arturo colocou o óculos de leitura. Estes são os registros de transações da Montenegro Digital durante os últimos 2 anos, especificamente as injeções de capital que salvaram a empresa da falência há 18 meses. Gustavo congelou. Há 18 meses sua empresa havia chegado ao fundo do poço. Ele estava desesperado. Então, milagrosamente, um investidor anjo anônimo havia intervindo através de uma sociedade de fachada chamada Aurora Participações, injetando 20 milhões de reais. Vejo que você se lembra, disse Arturo, observando o rosto de Gustavo. Você pensou que a Aurora Participações fosse algum grupo offshore interessado em sua tecnologia? Não era, Arturo apontou para a Aura. Era ela! O tribunal explodiu novamente. O juiz Arruda bateu o martelo furiosamente. Ordem, ordem nesta sala! Quando o ruído diminuiu, Arturo continuou, sua voz cortando o silêncio. Aura viu que você estava passando por dificuldades, viu que você estava estressado. Veio a mim e pediu seu fundo fiduciário adiantado. Ela queria salvar o sonho do marido. Ela canalizou 20 milhões de reais para sua empresa anonimamente, porque sabia que seu ego era muito frágil para aceitar dinheiro de sua esposa. Gustavo olhou para os documentos em suas mãos. A assinatura no rodapé da ordem de transferência era inegável. Aura Almeida Prado. Ela salvou você, disse Arturo com a voz carregada de nojo. Ela salvou sua empresa. Ela salvou sua reputação. E como você a pagou? Zombou de sua educação. Menosprezou seu estilo. Você a traiu. E então, os olhos de Arturo escureceram. Depois veio o evento de gala. O evento de gala foi um desastre, interveio Bastos, tentando salvar o navio afundando. Ela insultou a delegação japonesa, arruinou o negócio. Arturo sorriu. Foi uma visão aterrorizante. Doutor Bastos, o senhor sabe quem era o chefe daquela delegação japonesa? O senhor Kenji Sato. Sim, claro, gaguejou Bastos. Kenji Sato é meu afilhado, disse Arturo com calma. Eu pedi a ele para comparecer àquele evento de gala para avaliar Gustavo. Eu queria ver se ele finalmente era digno de conhecer a verdadeira identidade de Aura. Arturo recostou-se. Kenji me ligou 10 minutos depois de sair. Ele não foi embora porque Aura derramou vinho. Ele foi embora porque viu um marido repreender sua esposa em público. Viu você, Gustavo, agarrá-la pelo braço. Viu você expulsá-la para a chuva. Na cultura japonesa, a honra é tudo. E você não demonstrou ter nenhuma. Kenji me disse, tio, este homem é lixo. Tire Aura daí. Gustavo afundou-se em sua cadeira. Parecia pequeno. A postura arrogante do bilionário havia desaparecido, substituída pelo encolhimento de uma criança derrotada. Então, disse Sara Almeida marcando o ponto, a fraude da qual Gustavo a acusou, o dinheiro se movendo para contas offshore, o que foi isso? Aura estava tentando mover seus ativos restantes para fora do alcance dele, uma vez que percebeu que você estava tendo um caso com a senhorita Ramos. Não era o seu dinheiro que ela estava movendo, Gustavo, era o dela. E, francamente, comparado à fortuna Almeida, as migalhas em sua conta conjunta eram irrelevantes. Pergunta para o público, se você estivesse no lugar de Aura, teria usado o dinheiro para salvar a empresa de um marido infiel? Conte-nos o que você faria na seção de comentários. A cláusula da moralidade. A vingança. A atmosfera na sala 402 havia se transformado de uma disputa doméstica para algo muito mais letal. Não era mais um julgamento de divórcio, era uma autópsia da arrogância,
de Gustavo Montenegro, a revelação de que Aura era uma Almeida, a única herdeira de uma das maiores fortunas do hemisfério ocidental, havia asfixiado o ar. Gustavo estava paralisado. Suas mãos agarravam a borda da mesa de mogno tão forte que seus nós dos dedos haviam ficado brancos como um esqueleto. Ao seu lado, seu advogado, Jonas Bastos, remexia freneticamente nos papéis, sua personalidade de açougueiro do mercado se dissolvendo em pânico. "Você sabia!" sussurrou furiosamente para Gustavo. "Como você pôde não saber? Você está casado com ela há 2 anos, Gustavo. Como um fundo fiduciário de 10 bilhões de reais escapa de você?" "Eu não sabia!" sibilou Gustavo, sua voz tremendo com uma mistura de medo e raiva. "Ela me disse que era de Juazeiro. Me disse que os pais dela morreram em um acidente de carro." "Eles morreram!" A voz de Arturo Almeida trovejou do estrado, cortando a discussão em voz baixa como uma espada larga. "E quando morreram, prometi protegê-la de parasitas. Parece que deixei um se infiltrar pelas rachaduras." Sara Almeida, a advogada de Aura, caminhou até o centro da sala. Ela não parecia mais uma advogada de divórcio. Parecia uma executora. Ela fez um sinal para o oficial de justiça, que aproximou um carrinho empilhado com pesados arquivos de couro. "Meritíssimo", começou Sara, sua voz perigosamente calma. "O demandante, Sr. Montenegro, passou todo este julgamento pintando minha cliente como um fardo financeiro. Ele alega que ela era um dreno em seus recursos. Ele alega que quer a anulação para proteger sua empresa, a Montenegro Digital, da incompetência dela." Ela pegou um documento grosso. "Já estabelecemos que a injeção de 20 milhões de reais que salvou a empresa dele há 18 meses veio da Aurora Participações, uma sociedade de fachada de propriedade da senhora Almeida. Mas o que o senhor Montenegro parece ter esquecido, ou talvez foi arrogante demais para ler, são os termos anexos a esse capital." Sara virou-se para Gustavo. Ela segurou o documento no alto. "Senhor Montenegro, o senhor reconhece isto? Este é o acordo de dívida soberana que o senhor assinou com a Aurora Participações." Gustavo apertou os olhos. "Eu assinei 100 contratos naquele ano. Estávamos expandindo. Era texto padrão." "Padrão?" Sara levantou uma sobrancelha. Caminhou até o estrado e entregou o documento a Arturo Almeida. "Senhor Almeida, como executor do fundo fiduciário que gerencia a Aurora Participações, o senhor poderia ler a cláusula 14, seção B, referente aos convênios de boa-fé e moralidade?" Arturo ajeitou os óculos, olhou para Gustavo com a pena que se mostraria a um cão raivoso antes de sacrificá-lo. "Cláusula 14, seção B", leu Arturo, sua voz profunda ressoando nas paredes. "O tomador do empréstimo, senhor Gustavo Montenegro, reconhece que o credor, Aurora Participações, mantém uma reputação de alto padrão ético. Consequentemente, se o tomador incorrer em qualquer conduta pública que acarrete desprestígio, vergonha ou escândalo para o credor, ou se o tomador demonstrar negligência grave na gestão de seus assuntos pessoais ou profissionais que reflita negativamente no investimento." Arturo parou, seus olhos fixos em Gustavo. "Então o credor se reserva o direito de classificar o empréstimo como em inadimplência imediatamente. Após a inadimplência, a soma principal total de 20 milhões de reais, mais os juros acumulados, vence e é pagável dentro de 60 minutos após a notificação." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gustavo riu nervosamente. Foi um som seco e áspero. "Desprestígio, escândalo, isso é subjetivo. Eles não podem fazer cumprir isso. Eu não fiz nada ilegal, apenas pedi o divórcio."
Não se trata do divórcio, Gustavo, disse Arturo, fechando a pasta. Trata-se do evento de gala. Sara Almeida interveio. O senhor humilhou sua esposa na frente da elite da cidade. O senhor a expulsou fisicamente do local para uma tempestade. O senhor permitiu que sua equipe zombasse dela. E como estabelecemos através do testemunho da senhorita Ramos, o senhor estava conduzindo um caso ilícito com sua secretária enquanto representava a empresa. Sara se dirigiu ao júri. Mas aqui está o ponto crucial. Uma vez que ela agora é a proprietária da Aurora Participações, quando o senhor a humilhou, o senhor estava humilhando o credor. O senhor estava envergonhando publicamente a mesma mão que o alimentava. Isto é ridículo! Bastos se levantou, o suor visível em sua testa. Isto é um exagero meritíssimo. Uma cláusula de moralidade é tipicamente reservada para patrocínios de celebridades, não para empréstimos corporativos. Não se pode exigir um pagamento de 20 milhões de reais por um jantar ruim. Na verdade, interrompeu Arturo suavemente, podemos e o fizemos. Arturo tirou um fino smartphone preto do bolso, tocou na tela 2 vezes. Às 13h15 desta tarde, exatamente 20 minutos atrás, minha equipe jurídica em Zurique formalizou a notificação de inadimplência. Foi entregue eletronicamente ao seu diretor financeiro. Gustavo procurou seu próprio telefone. Suas mãos tremiam tanto que ele o deixou cair sobre a mesa antes de pegá-lo desajeitadamente. Ele discou o número de seu CFO. Atende, idiota, murmurou Gustavo, o pânico subindo em seu peito como bile. A chamada conectou. Gustavo! A voz do outro lado soou aterrorizada. Gustavo, o que está acontecendo? O banco acabou de bloquear nosso acesso. Não consigo acessar as contas de folha de pagamento. Estou recebendo alertas da CVM. Eles dizem que a liquidez foi retirada. O que você quer dizer com bloqueado? Gritou Gustavo, esquecendo que estava em uma sala de audiências. Cancele! Ligue para o banco! Eu não posso! Gritou o CFO, sua voz metálica pelo viva-voz. A revogação da transferência é absoluta. Gustavo, a notificação diz que devemos 20 milhões hoje. Não temos esse dinheiro em caixa. Todo o nosso capital está imobilizado na nova fazenda de servidores em Recife. Se não pagarmos, a cláusula de garantia é ativada. Gustavo baixou o telefone lentamente. Seu rosto estava da cor da cinza. A garantia? Disse Sara Almeida em voz baixa, aproximando-se dele. Vamos falar sobre isso. Normalmente um empréstimo desse tamanho é garantido por ativos, prédios, patentes, propriedade intelectual. Ela sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Mas sua empresa não tinha ativos suficientes há 18 meses. Já estava alavancada ao máximo. Então o senhor colocou a única coisa que lhe restava para dar. Sara projetou uma imagem na tela da sala. Era a página de assinaturas do acordo de empréstimo. Destacada em amarelo neon, estava a seção de garantia. Garantia ignorada, 51% das ações. Classe A, com direito a voto, da Montenegro Digital. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Até o taquígrafo parou de digitar por um segundo. O senhor ignorou sua participação majoritária, disse Sara. O senhor incorre em inadimplência com a Aurora Participações. Agora, ela não apenas recupera o dinheiro dela, ela absorve suas ações para cobrir a dívida. Não, sussurrou Gustavo. Olhou para Bastos. Faça alguma coisa. Objeção. Eles não podem simplesmente tomar minha empresa. Bastos afundou em sua cadeira, derrotado. Eles podem, Gustavo. Você assinou. É uma transação garantida. Se você não pode pagar o caixa, o capital é transferido automaticamente. É inquebrável. Arturo Almeida inclinou-se para o microfone.
E dado que o senhor claramente não tem 20 milhões de reais no bolso, Sr. Montenegro, a transferência já foi iniciada. Arturo olhou para o relógio. Na verdade, 3 minutos atrás, a transferência foi concluída. Aura Almeida é agora a acionista majoritária da Montenegro Digital. A destituição. A devastação. A devastação foi total. Gustavo Montenegro não estava apenas perdendo um processo. Ele estava experimentando uma morte de identidade. Toda a sua autoestima estava ligada a esse título de CEO. Sem ele, ele era apenas um homem em um terno que ele não podia mais pagar. Mas Arturo não havia terminado. Ele fez um sinal para a parte traseira da sala. E dado que a acionista majoritária está preocupada com a direção atual da gestão, as portas se abriram novamente. Um homem baixo e atarracado com uma maleta entrou. Era o consultor jurídico-geral da Montenegro Digital, o próprio advogado da empresa de Gustavo. Mas ele não olhou nos olhos de Gustavo. Ele caminhou diretamente para a mesa da defesa e entregou um documento a Aura. Aura pegou o documento. Ela se levantou. Foi a primeira vez que ela realmente se moveu desde a revelação. Ela ajeitou a saia e olhou para Gustavo. Seus olhos estavam secos. A tristeza havia desaparecido, substituída por uma clareza fria e dura. "Gustavo", disse Aura. Sua voz era tranquila, mas na sala silenciosa ressoou como um sino. Gustavo levantou o olhar, com lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo seu rosto. "Aura, não faça isso. Eu construí essa empresa. Sou eu. Você não pode nos separar. Você nos separou na noite em que escolheu sua reputação em vez de sua esposa", retrucou Aura. "Você nos separou toda vez que chegou em casa cheirando ao perfume dela." Ela fez um gesto vago em direção a Jéssica Ramos. Jéssica, percebendo que o navio estava afundando, já havia afastado fisicamente sua cadeira de Gustavo. Ela estava apagando freneticamente fotos de seu Instagram, tentando limpar sua associação com o CEO desonrado em tempo real. Aura abriu a pasta que o consultor jurídico havia lhe dado. "Como acionista majoritária", anunciou Aura, "eu convoco uma votação de emergência do Conselho. Dado que eu detenho 51% do voto, eu não preciso dos outros." Ela olhou para o papel. Depois, para ele. Moção para destituir Gustavo Montenegro como diretor executivo por justa causa, especificamente má conduta, grave violação do dever fiduciário. "Aura, por favor", implorou Gustavo levantando-se, suas mãos estendendo-se para o outro lado do corredor. "Eu sinto muito. Eu assino a anulação. Eu te dou o que você quiser. Apenas não fique com a minha empresa." "Moção aprovada", disse Aura com a voz inabalável. "Moção para despojar Gustavo Montenegro de todos os privilégios executivos, moradia corporativa e transporte da empresa, com efeito imediato." Moção aprovada. "Moção para proibir Gustavo Montenegro de entrar nas instalações da empresa, pendente de uma auditoria forense de suas contas de despesas com relação aos fundos usados para a senhorita Jéssica Ramos." Jéssica Ramos soltou um pequeno guincho de terror. "Moção aprovada", terminou Aura. Ela fechou a pasta bruscamente. Olhou para o juiz. "Meritíssimo, a defesa afirma que o demandante, Sr. Montenegro, não tem mais legitimidade para processar por difamação de caráter com relação à sua reputação profissional, visto que foi demitido por justa causa por seu próprio conselho de administração." O juiz Arruda olhou para Gustavo. O homem estava quebrado, estava hiperventilando, puxando sua gravata como se fosse uma corda. "Dr. Bastos", disse o juiz, "seu cliente parece estar em apuros. O senhor deseja solicitar um recesso?"
Eu desejo solicitar minha renúncia como advogado, disse Bastos abruptamente, levantando-se e pegando sua maleta. O quê? Gustavo agarrou o braço de Bastos. Você não pode me deixar. Você tem que consertar isso. Bastos se desvencilhou, olhando para Gustavo com desprezo indissimulado. Meus honorários são faturados a Montenegro Digital, Gustavo. E dado que você não é mais o CEO e o novo proprietário, ele gesticulou respeitosamente para Aura. É improvável que autorize minhas faturas para defendê-lo contra ela. Eu não sou pago e não trabalho de graça. Bastos olhou para o juiz. O senhor Montenegro é indigente meritíssimo. Eu renuncio. Bastos saiu. Gustavo ficou sozinho. O rei da tecnologia estava cercado de inimigos. De um lado, a esposa que traiu, agora com as chaves de seu reino. Do outro, a amante que se gabou, que naquele momento estava enviando uma mensagem de texto de desculpas frenética para a advogada de Aura, na esperança de evitar um processo. E acima dele, o avô bilionário, olhando para baixo como um deus do Velho Testamento que acabara de inundar a terra. Arturo Almeida inclinou-se pela última vez. Sabe, Gustavo, disse o ancião, sua voz conversacional, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Aura só queria ir embora, queria assinar os papéis, pegar suas pequenas economias e desaparecer. Ela não queria seu dinheiro, não queria sua empresa, só queria sair. Mas você... Arturo apontou para Gustavo com sua bengala. Você teve que arrastá-la para o tribunal. Teve que tentar destruir o nome dela para impulsionar o preço de suas ações. Você cutucou o olho do urso, meu filho. E agora? Agora você não apenas perde a garota, você perde o mundo. Arturo recostou-se com ar satisfeito. Terminamos aqui. Gustavo afundou em sua cadeira, levando a cabeça às mãos. A compreensão o atingiu como um maremoto. O apartamento de cobertura era propriedade da empresa. O carro era um leasing. Os cartões de crédito eram corporativos. Até o telefone em sua mão era um ativo da Montenegro Digital. Ele estava sem casa, estava arruinado e estava completamente sozinho. Aura o viu desmoronar. Ela não sorriu. Não havia alegria nisso, apenas a pesada e sombria satisfação de que uma folha de balanço finalmente havia sido corrigida. Ela se voltou para Sara Almeida. Sara, sussurrou Aura, acabe com isso. Sara Almeida se dirigiu ao juiz. Meritíssimo! Dado que o demandante não tem ativos, não tem advogado e não tem trabalho, solicitamos uma decisão sumária imediata. O tribunal prendeu a respiração, esperando o martelo cair sobre a vida de Gustavo Montenegro. Sentença e o passeio da vergonha. O juiz Arruda tirou os óculos, dobrando-os lentamente. Senhor Montenegro, em meus 30 anos no estrado, raramente vi um caso desperdiçar o tempo do tribunal com uma arrogância tão maligna quanto este. O senhor veio aqui buscando uma anulação baseada em fraude. O único engano encontrado nesta sala, senhor, é o que o senhor praticou consigo mesmo. Enganou-se acreditando que o dinheiro compra caráter. Enganou-se acreditando que era intocável. O juiz pegou seu martelo. À luz da evidência apresentada, especificamente a admissão de adultério, a prova de má gestão financeira grave e a apreensão confirmada de seus ativos pelo titular da garantia, este tribunal considera sua petição frívola, maliciosa e completamente sem mérito. Eu rejeito sua demanda com prejuízo, anunciou o juiz Arruda. Além disso, com respeito à reconvenção da demandada por dano moral e dissolução injustificada de bens conjugais, eu decido a favor da demandada, senhora Aura Almeida Prado. Senhor Montenegro, pela difamação pública ocorrida no evento de gala, o senhor é ordenado a pagar os honorários legais da demandada
que ascendem a R$121.000, bem como uma indenização punitiva de R$50.000. Meritíssimo, por favor, sussurrou Gustavo, sua voz quebrando em um soluço. Eu não posso. O senhor não entende. Eles levaram a empresa. Minhas contas estão congeladas. Eu literalmente não tenho nada. O juiz Arruda endireitou-se. Inclinou-se sobre o estrado. Então eu sugiro que o senhor faça o que milhões de paulistanos fazem quando se deparam com dificuldades, senhor Montenegro. Saia, encontre um emprego e trabalhe para conseguir isso. Caso encerrado. O som do martelo ao atingir a madeira foi definitivo. Foi o som da tampa de um caixão se fechando. 10 minutos depois, as portas duplas dos tribunais da Praça da Sé se abriram. Aura saiu primeiro. A tempestade finalmente havia rompido. A chuva caía em cântaros, transformando as ruas de São Paulo em rios cinzentos. Mas Aura não sentiu uma gota. Uma equipe de segurança pessoal da família Almeida imediatamente levantou grandes guarda-chuvas pretos sobre sua cabeça. A imprensa estava esperando. Um mar de câmeras piscou luzes brancas ofuscantes, cortando a penumbra. Repórteres gritavam por cima do trovão. Aura, é verdade que você agora é a dona da Montenegro Digital? Senhora Almeida, qual é seu primeiro movimento como CEO? Aura não falou com eles. Não precisava. Ela ostentava um pequeno sorriso triunfante, não de arrogância, mas de alívio. Arturo Almeida caminhou ao seu lado, sua mão agarrando suavemente seu cotovelo. Uma limusine elegante, um Rolls-Royce Phantom azul meia-noite, parou junto à calçada. O motorista, um homem com um uniforme impecável, saltou para abrir a porta. Aura deslizou para o interior quente de couro, segura, seca e poderosa. O carro se afastou, partindo o mar de repórteres como um navio cortando as ondas. 5 minutos se passaram. Os repórteres começaram a recolher, percebendo que o evento principal havia terminado. Então Gustavo saiu. Não havia guarda-chuva, não havia guardas, não havia Rolls-Royce. Ele saiu para as escadas de granito e o vento imediatamente açoitou seu caro paletó. A chuva o encharcou instantaneamente, grudando o cabelo em sua cabeça. Ele olhou em volta, desnorteado. Nos últimos 10 anos sempre houve um carro esperando por ele. Um motorista sempre esteve lá para protegê-lo. Ele tentou usar seu telefone. Seus dedos tremiam incontrolavelmente. Tocou no aplicativo do 99, o Uber brasileiro. Conta suspensa. Método de pagamento negado. Ele olhou para a tela, piscando para tirar a chuva dos olhos. Tentou seu aplicativo bancário. Acesso negado. Entre em contato com o gerente da agência. Ele ficou ali, a água pingando da ponta do nariz, tremendo violentamente. Um cinegrafista de uma estação de notícias local, que estava recolhendo seu equipamento, o viu. Ele não levantou sua câmera. Simplesmente riu. "É o Montenegro!" gritou o cinegrafista. "A estação de metrô fica a 2 quarteirões. É melhor você correr, colega. Está estragando o terno." Gustavo olhou para seu terno Armani cor carvão. Uma peça que custou R$20.000. Estava arruinado, pesado pela água, flácido, patético. Ele desceu um degrau da escada, seus sapatos de couro italiano escorregando na pedra molhada. Teve que se agarrar ao corrimão para não cair. Olhou para os imponentes arranha-céus de São Paulo, edifícios que costumava pensar que possuía. Agora eles pareciam apenas lápides. Ele levantou a gola, baixou a cabeça e começou a andar sob a chuva cinzenta e gelada, invisível e sozinho, no coração de São Paulo. O karma se veste de manobrista 6 meses depois. São Paulo tem memória curta. O escândalo da Montenegro Digital foi notícia por uma semana.
Depois foi substituído pela próxima grande coisa. A empresa em si havia se recuperado notavelmente. Renomeada como Almeida Tech, agora era líder da indústria em desenvolvimento ético de software. Aura Almeida Prado estava na capa da Forbes Brasil. Gustavo Montenegro, no entanto, não havia se recuperado. A queda havia sido brutal e total. Sem uma referência, sem um título. Descobriu-se que ele havia mentido sobre terminar seu MBA. E com um resultado de busca no Google que o rotulava como um ativo tóxico, nenhuma empresa de renome o tocaria. Ele foi despejado de sua cobertura 3 dias após o julgamento. Havia vendido sua coleção de relógios para pagar um motel em Guarulhos. Quando esse dinheiro acabou, mudou-se para um kitnet sem aquecimento na Vila Guilherme. Agora ele estava parado do lado de fora do Hotel Unique de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Era a noite do evento beneficente anual Almeida, o mesmo evento onde um ano antes ele havia expulsado sua esposa. Mas Gustavo não era um convidado. Ele usava um colete de poliéster vermelho que estava muito apertado em seus ombros. Uma etiqueta de plástico barata pregada em seu peito dizia: Germano, manobrista. "Ei, novato!" gritou o supervisor do serviço de manobristas. Um garoto de 20 anos chamado Júnior. "Pare de sonhar, está vindo uma avalanche. Só VIP, não arranhe nada ou eu desconto do seu salário." "Sim, Júnior, entendi", murmurou Gustavo mantendo a cabeça baixa. A vergonha queimava em seu estômago como ácido. Ele costumava dar gorjeta de R$100 para caras como Júnior apenas por abrirem a porta para ele. Agora ele recebia ordens deles. Uma fila de carros de luxo se estendia pela Avenida Rebouças. Ferraris, Lamborghinis, Maybachs. O cheiro de escapamento se misturava com o aroma de perfume caro que flutuava da entrada do hotel. Era uma tortura projetada especificamente para ele. "Próximo carro, ande, Blackwood!" gritou o Júnior. Uma longa limusine preta parou na calçada. Era o carro principal da noite. As bandeiras no capô indicavam que pertencia à anfitriã do evento. Gustavo congelou. Ele sabia quem estava naquele carro. "Montenegro, abra a porta!" gritou o Júnior. As pernas de Gustavo pareciam chumbo. Ele queria correr, queria se esconder no beco, mas ele precisava deste emprego. Ele tinha que pagar o aluguel amanhã. Se ele fosse embora, estaria na rua. Ele se obrigou a se mover. Caminhou até a porta traseira do passageiro da limusine. Sua mão, áspera e rachada pelo frio, agarrou a maçaneta de cromo polido. Ele respirou fundo, engoliu seu orgulho e abriu a porta. "Boa noite, bem-vindo ao Unique", recitou Gustavo, olhando estritamente para o pavimento. Um par de sapatos saiu. Eram saltos dourados com tiras incrustadas de diamantes. Gustavo não pôde evitar. Seus olhos viajaram para cima. O vestido era ouro líquido, brilhando sob as luzes da marquise do hotel. Fluía ao redor dela como uma armadura. Aura estava ali, mais linda do que ele jamais a tinha visto. Ela não era mais a mulher tímida com o cardigan cinza. Ela era uma rainha em seu auge. Ao lado dela, um homem saiu. Ele não usava smoking, usava um terno moderno e elegante, sem gravata. Tinha um rosto gentil e olhos calorosos. Ele segurava a mão de Aura, não a agarrando para controlá-la, mas a segurando por conexão. Aura parou, ajeitou a clutch. Então olhou para o manobrista que segurava sua porta. O tempo pareceu parar. O ruído da cidade, os táxis buzinando, o falatório dos paparazzi se desvaneceu em um rugido surdo. Gustavo a encarou, com a boca ligeiramente aberta. Seu coração
martelava contra suas costelas. Ele esperou pela explosão. Esperou que ela risse dele. Esperou que ela apontasse para seu novo companheiro e dissesse: "Olhe, esse é o perdedor que me jogou no lixo." Ele esperou pela raiva. Mas não havia raiva. Aura olhou para Gustavo Montenegro. Olhou para seu colete vermelho barato. Olhou para seu rosto cansado e com linhas de expressão. Olhou para sua etiqueta com o nome. E sua expressão não mudou. Seus olhos estavam completamente vazios de emoção. Não havia ódio, nem amor, nem piedade, nem triunfo. Era o olhar que se dá a um desconhecido no metrô. Era o olhar que se dá a um móvel. Ela olhou através dele. Para ela, o homem que segurava a porta não era Gustavo Montenegro, o ex-marido que partiu seu coração. Ele era apenas a ajuda. Ele era uma não-entidade. Ele era um fantasma de uma vida que ela já havia esquecido. Ela desviou a cabeça, rompendo o contato sem pensar duas vezes. Olhou para seu parceiro e sorriu. Um sorriso genuíno e radiante que chegou aos seus olhos. "Vamos entrar?" ela perguntou ao homem. "O vovô está esperando." "Depois de você", disse o homem em voz baixa. Aura passou por Gustavo. A cauda de seu vestido dourado roçou suas calças de poliéster baratas. O aroma de seu perfume, jasmim e baunilha, encheu seu nariz. Uma lembrança dolorosa do que ele uma vez teve. Ela caminhou pelo tapete vermelho, os flashes das câmeras explodindo em um frenesi de adoração. As pesadas cordas de veludo se abriram para ela. O porteiro fez uma reverência. Ela desapareceu no calor e na luz do evento de gala. Gustavo ficou parado na calçada, segurando a maçaneta de um carro vazio. "Amigo, feche a porta!" gritou o motorista da limusine pela janela da frente. "Eu tenho que me mover. Você está bloqueando o trânsito." Gustavo saiu de seu transe. "Eu sinto muito", murmurou. "Sinto muito, senhor." Ele fechou a porta bruscamente. A limusine se afastou, espirrando água suja de uma poça nos sapatos de Gustavo. "Montenegro!" gritou o Júnior do pódio. "Pare de ficar parado! Está vindo um Mercedes, depressa!" Gustavo limpou uma gota de chuva da bochecha. Ele olhou para o brilho dourado da entrada do hotel pela última vez. Ele percebeu então que o ódio teria sido melhor. Se ela o odiasse, significava que ele ainda importava. Mas a indiferença, provou que ele estava real, verdadeira, absolutamente desaparecido. Ele apertou seu colete vermelho barato, baixou a cabeça e se arrastou em direção ao próximo carro. "Sim, senhor", sussurrou Gustavo para o ar vazio. "Já vou, senhor." A chuva começou a cair com mais força, borrando-o no fundo cinzento da cidade. Apenas mais um rosto na multidão, estacionando carros para as pessoas que importavam. Final significativo. A conclusão. Gustavo Montenegro aprendeu a lição mais difícil de todas. Quando você trata as pessoas como lixo, não se surpreenda quando o lixo se revela ser o tesouro que você não pode mais pagar. Ele confundiu a gentileza com fraqueza e o silêncio com submissão, sem nunca perceber que a roda do karma está sempre girando. Ele expulsou sua esposa para a chuva para salvar sua imagem, apenas para lavar seu próprio futuro no processo. Serve como um lembrete brutal para todos nós que lutamos pelo sucesso na Faria Lima. Cuidado com quem você pisa ao subir a escada, porque você os encontrará novamente em seu caminho de descida. Interação. Chamada à ação. Agora é a sua vez, audiência. O que você acha? Você acha que Gustavo mereceu seu destino? Ou a punição da indiferença foi cruel demais? Você teria agido como Aura se tivesse o poder da família Almeida por trás de você?
Conte-nos nos comentários abaixo. Queremos saber sua opinião. Se você gostou desta história de justiça servida com um toque brasileiro, por favor, clique no botão curtir. Compartilhe este conto com um amigo que precisa ver que o karma existe. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história. Obrigado por ler.